Imagine-se caminhando pelas ruas de uma cidade que foi o centro do mundo antigo, onde a história foi escrita em pedra e mármore, e onde a vida cotidiana era uma mistura de luxo e simplicidade. Essa cidade é Roma, a capital do Império Romano, que durante séculos dominou a política, a economia e a cultura do mundo mediterrâneo. Neste vídeo, vamos mergulhar na vida cotidiana da Roma antiga, explorando como as pessoas viviam, trabalhavam e se divertiam em uma das cidades mais fascinantes da história. A Roma antiga foi fundada em 753 a.C. por Rômulo e Remo, dois irmãos que, de acordo com a lenda, foram amamentados por uma loba. A cidade cresceu rapidamente e se tornou uma república em 509 a.C., quando o último rei de Roma foi expulso. Durante os séculos seguintes, Roma se expandiu e conquistou uma grande parte do mundo mediterrâneo, criando um império que durou mais de 500 anos. A Roma antiga foi uma cidade de grande importância política, econômica e cultural, e sua vida cotidiana foi influenciada por uma mistura de tradições etruscas, gregas e latinas. A cidade era dividida em diferentes distritos, cada um com suas próprias características e funções. O Fórum Romano, por exemplo, era o coração da cidade, onde as pessoas se reuniam para discutir política, fazer negócios e socializar. O Coliseu, por outro lado, era o local onde os romanos assistiam a espetáculos de gladiadores e animais selvagens. A vida cotidiana na Roma antiga também era influenciada pela classe social e pelo status econômico. Os ricos viviam em casas luxuosas com jardins e fontes, enquanto os pobres viviam em apartamentos pequenos e insalubres. A alimentação também variava de acordo com a classe social, com os ricos desfrutando de pratos elaborados e os pobres se alimentando de pão, azeitonas e vinho. A educação também era um privilégio dos ricos, que podiam contratar tutores para ensinar seus filhos. Os pobres, por outro lado, frequentemente não tinham acesso à educação formal e aprendiam um ofício ou uma habilidade prática. Além disso, a Roma antiga também era conhecida por suas termas, que eram locais de encontro e relaxamento para as pessoas. As termas eram equipadas com banheiras quentes e frias, saunas e ginásios, e eram frequentadas por pessoas de todas as classes sociais. A vida cotidiana na Roma antiga também era influenciada pela religião. Os romanos acreditavam em uma variedade de deuses e deusas, cada um com suas próprias funções e atributos. Júpiter, por exemplo, era o deus do céu e do trovão, enquanto Vênus era a deusa do amor e da beleza. A Roma antiga também foi influenciada pela arquitetura e pelo urbanismo. A cidade foi projetada com ruas retas e largas, com edifícios públicos e privados que refletiam a riqueza e o poder da cidade. O Arco de Tito, por exemplo, foi construído para comemorar a conquista de Jerusalém em 70 d.C. e é um exemplo da arquitetura romana. A cidade também foi equipada com sistemas de água e esgoto, que permitiam que as pessoas tivessem acesso a água limpa e segura. Além disso, a Roma antiga também foi influenciada pela engenharia e pela tecnologia. Os romanos desenvolveram técnicas e ferramentas para construir estradas, pontes e edifícios, e a cidade foi equipada com sistemas de comunicação eficientes, como o correio e o telégrafo. A cidade também foi equipada com um sistema de iluminação pública, que permitia que as pessoas se movessem pela cidade à noite. A vida cotidiana na Roma antiga também era influenciada pela economia. A cidade era um centro de comércio e indústria, e as pessoas se dedicavam a uma variedade de atividades econômicas, como a agricultura, a mineração e a manufatura. A cidade também era um centro de finanças, e os romanos desenvolveram um sistema de moeda e crédito que permitia que as pessoas fizessem negócios e investimentos. A Roma antiga também foi influenciada pela cultura e pela arte. A cidade era um centro de música, teatro e dança, e as pessoas se reuniam para assistir a espetáculos e performances. A cidade também era um centro de literatura e poesia, e os romanos desenvolveram uma rica tradição de escrita e poesia. A vida cotidiana na Roma antiga também era influenciada pela geografia e pelo clima. A cidade estava localizada em uma região montanhosa, e as pessoas tinham que lidar com desafios como a falta de água e a presença de animais selvagens. No entanto, a cidade também era bem equipada para lidar com esses desafios, e as pessoas desenvolveram técnicas e ferramentas para superar os obstáculos. A Roma antiga também foi influenciada pela política e pela governança. A cidade era governada por um sistema de república,
com um senado e um conselho de governantes que tomavam decisões para o bem da cidade. A cidade também era protegida por um exército poderoso, que defendia a cidade contra ameaças externas. A vida cotidiana na Roma antiga era cheia de atividades e eventos. As pessoas começavam o dia cedo, com o nascer do sol, e se dedicavam às suas atividades diárias. Os mercadores e os comerciantes se dirigiam ao mercado para vender seus produtos, enquanto os artesãos e os trabalhadores se dirigiam às oficinas e às obras. As mulheres, por outro lado, se dedicavam às tarefas domésticas, como cozinhar, limpar e cuidar das crianças. A família era uma instituição importante na Roma antiga, e as pessoas se reuniam regularmente para compartilhar refeições e celebrar eventos especiais. A Roma antiga também era conhecida por suas festas e celebrações. O Festival de Saturno, por exemplo, era uma das festas mais populares, e as pessoas se reuniam para dançar, cantar e beber. O Festival de Júpiter, por outro lado, era uma celebração mais séria, e as pessoas se reuniam para oferecer sacrifícios e orações ao deus. A cidade também era conhecida por seus espetáculos, como as corridas de bigas e as lutas de gladiadores. O Coliseu, que foi construído no século I d.C., era o local mais famoso para esses espetáculos, e as pessoas se reuniam para assistir a eventos que variavam de lutas de gladiadores a caças de animais selvagens. Além disso, a Roma antiga também era conhecida por suas obras de arte e arquitetura, como o Panteão e o Arco de Tito. A vida cotidiana na Roma antiga também era influenciada pela astrologia e pela medicina. Os romanos acreditavam que as estrelas e os planetas podiam influenciar a vida humana, e consultavam astrólogos para obter orientação e conselhos. A medicina também era uma prática comum, e os romanos desenvolveram técnicas e remédios para tratar doenças e lesões. O médico Galeno, por exemplo, foi um dos mais famosos médicos da Roma antiga, e suas obras sobre medicina foram estudadas por séculos. A Roma antiga também foi influenciada pela filosofia e pela literatura. Os romanos eram conhecidos por sua paixão pela leitura e pela escrita, e a cidade era cheia de bibliotecas e escolas. O poeta Virgílio, por exemplo, foi um dos mais famosos escritores da Roma antiga, e suas obras sobre a mitologia romana são ainda estudadas hoje em dia. Além disso, a Roma antiga também foi influenciada pela política e pela governança. A cidade era governada por um sistema de república, com um senado e um conselho de governantes que tomavam decisões para o bem da cidade. A cidade também era protegida por um exército poderoso, que defendia a cidade contra ameaças externas. A vida cotidiana na Roma antiga também era influenciada pela geografia e pelo clima. A cidade estava localizada em uma região montanhosa, e as pessoas tinham que lidar com desafios como a falta de água e a presença de animais selvagens. No entanto, a cidade também era bem equipada para lidar com esses desafios, e as pessoas desenvolveram técnicas e ferramentas para superar os obstáculos. A vida cotidiana na Roma antiga foi influenciada por uma série de eventos e mudanças ao longo dos séculos. A conquista da Grécia, por exemplo, trouxe uma grande influência cultural e artística para a cidade. A construção do Coliseu, por outro lado, marcou o início de uma nova era de espetáculos e entretenimento. A ascensão do cristianismo, que começou no século I d.C., também teve um impacto significativo na vida cotidiana, pois as pessoas começaram a se afastar das tradições pagãs e a adotar uma nova fé. A vida cotidiana na Roma antiga também foi influenciada por uma série de desastres e catástrofes. O incêndio de Roma, que ocorreu em 64 d.C., destruiu grande parte da cidade e levou a uma grande reconstrução. A peste, que se espalhou pela cidade no século II d.C., também teve um impacto significativo na população e na economia. A queda do Império Romano, que ocorreu no século V d.C., marcou o fim de uma era e o início de uma nova era de mudanças e transformações. Além disso, a Roma antiga também foi influenciada por uma série de líderes e governantes, como Júlio César e Augusto. Esses líderes implementaram políticas e reformas que afetaram a vida cotidiana das pessoas, como a criação de um sistema de governo mais eficiente e a expansão do império. A vida cotidiana na Roma antiga também foi influenciada pela economia, que foi baseada na agricultura, no comércio e na indústria. A cidade era um centro de comércio e indústria,
e as pessoas se dedicavam a uma variedade de atividades econômicas, como a agricultura, a mineração e a manufatura. A Roma antiga também foi influenciada pela tecnologia e pela engenharia. Os romanos desenvolveram técnicas e ferramentas para construir estradas, pontes e edifícios, e a cidade foi equipada com sistemas de água e esgoto que permitiam que as pessoas tivessem acesso à água limpa e segura. A cidade também foi equipada com um sistema de comunicação eficiente, que permitia que as pessoas se comunicassem rapidamente e de forma eficaz. A vida cotidiana na Roma antiga também foi influenciada pela cultura e pela arte. A cidade era um centro de música, teatro e dança, e as pessoas se reuniam para assistir a espetáculos e performances. A cidade também era um centro de literatura e poesia, e os romanos desenvolveram uma rica tradição de escrita e poesia. A vida cotidiana na Roma antiga foi uma mistura de luxo e simplicidade, de tradição e inovação. A cidade foi um centro de cultura, política e economia, e sua influência pode ser vista em muitos aspectos da vida moderna. Se você gostou deste vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e deixe um like para que possamos continuar a criar conteúdo interessante e educativo sobre a história e a cultura. Além disso, não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, e de nos seguir nas redes sociais para obter mais informações e atualizações sobre a história e a cultura. Obrigado por assistir!